Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando o Economia 4.0 deste sábado, 9 de maio. Na mesa de áudio, Luciano Pepão Vargas. Na central técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum. A gerência de jornalismo e esporte é de Rafael Sequim e a direção-geral de Claudinei Girotti. O Economia 4.0 é um oferecimento Fecomércio, a força do sistema solar, e Banrisul, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. E a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, conhecida como Fecomércio, realizou nesta semana a eleição para a gestão 2026-2030 da entidade. A chapa única, liderada pelo empresário Luiz Carlos Bon, atual presidente, foi eleita em votação realizada na sede da entidade. A votação registrou o maior número de votantes das últimas eleições e o mais elevado índice de aprovação já alcançado em uma recondução, evidenciando o reconhecimento e a confiança crescente na gestão de Luiz Carlos Bon. O novo mandato terá início em 1º de julho. Reeleito, Bon destaca que o novo mandato dará continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos com foco no fortalecimento do setor e na ampliação do protagonismo do comércio de bens, serviços e turismo do Estado. Com a gente hoje na Economia 4.0, justamente o presidente reeleito do Sistema Fecomércio, Luiz Carlos Bon. Presidente, bom dia. Bom dia, Almir. Bom dia aos meus colegas guaibeiros. Almir, eu sou um guaibeiro desde a fundação. Desde a fundação da rádio? Eu sou um guaibeiro desde a fundação da rádio. Era gurizinho, eu acho que eu tinha 8 para 10 anos, e assistia todos os dias a rádio, uma rádio nova, que tinha um programa às 6 da tarde, que começava com a seguinte frase: abre-se o pano e saltam os personagens fantásticos. Olha só. Aí era historinhas de... História para criança. História para criança, histórias infantis. Histórias infantis, exatamente. Era muito bonito, eu era um fã da Guaíba e assim fiquei uma vida toda. Uma vez o meu rádio estragou acho que é condensador variável, a peça que sintonizava as estações. E só não pegava a Guaíba. Opa! Aí eu mandei uma carta para a Guaíba, cheio de razão. Aí a Guaíba tinha que me pagar a peça, porque por conta dela estragou aquela peça. Aí a Guaíba me respondeu que se ela tivesse que pagar para todo mundo que também tinha a mesma situação, ia ter muita despesa. Então não era eu o único, ela era uma rádio super sintonizada. E continua sendo, a Guaíba é a minha, eu sou um guaibeiro até hoje. Bom, vamos lá, Almir. Vamos lá, vamos falar do seu... Vamos fazer um balanço dessa gestão que se encerra agora com a recondução? O que tem na balança dos pontos positivos e o que ficaram para trás? Olha só, Almir, falando um pouco do que tu leste há pouco aí, eu nem sabia de tanto detalhe que tu sabe. Mas foi o maior índice de aprovação, sim, isso emociona. Uma pessoa que concorre 4 vezes na mesma entidade e tem cada vez mais votos se emociona com isso, porque de fato não pensa que é tudo isso. Ela não se acha assim. E isso eu posso dizer que meus parceiros dos 101 sindicatos, foram 92 que compareceram, me deixaram bem emocionado e fiquei muito agradecido. Vamos lá, projetos. Nós temos muita coisa para fazer em três frentes. Nós temos a federação, que é com a representação, a defesa do interesse, a defesa dos empreendedores do setor terciário. Nós temos o SESC e o SENAC, que são braços sociais muito grandes, que têm um orçamento muito grande, que fazem muita coisa para a sociedade, para os trabalhadores e para os empresários. E nós temos agora um novo instituto, que foi uma nova entidade dentro da entidade,
que é o IFEP, Instituto Fecomércio e Pesquisa, que é um órgão técnico que está colocando à disposição, está no ar, não, é livre, é só entrar lá no Fecomércio, no IFEP. Tem dados públicos, mas muito consolidados. Então, o IFEP vai fazer cada vez mais pesquisas para disponibilizar para a gestão de empresas, para até quem quiser conhecer um pouco as suas regiões. Dá para procurar por região, dá para procurar por emprego, dá para procurar por CNPJ, dá para tirar o MEI, dá para deixar o MEI. Enfim, tudo está lá disponível, aberto. E mais coisas esse IFEP faz, que são pesquisas pontuais sobre várias situações de emprego, como é que reage com o aumento do salário pelo governo, como é que fica diferente. Então, o IFEP é uma grande nova ferramenta que nós estamos deixando à disposição dos empresários e da sociedade. O SESC e o SENAC terão mais de 20 grandes obras para entregar, grandes obras, reformas em todas, sempre melhorando, sempre mantendo limpo, bonitinho, arrumado, como tem que ser. Como eu gosto, que são as minhas coisas, limpas e arrumadas e bem construídas, não deterioradas, não degradadas, assim tem que ser as nossas unidades. Então, todas elas, periodicamente, são arrumadas. E tem aí várias cidades que receberão grandes obras. Bento Gonçalves, temos que devolver uma unidade. Nós tínhamos o SESC lá, não tinha mais acessibilidade, acabou sendo vendida e estamos ainda em imóvel alugado. Vamos ter que construir, já compramos o terreno agora em 2025 e vamos construir nova unidade em Bento Gonçalves. Lajeado foi atingido, o SESC foi atingido muito fortemente pela enchente e já compramos o antigo Hotel Viant lá, que vai se transformar num hotel também de passagem. A gente já tem 3 hotéis. Não temos hotel para explorar a hotelaria, mas sim para atender eventualmente os nossos comerciários, empresários e poder comprar com mais conhecimento as vagas de hotelaria que nós compramos na temporada de verão, que a gente compra milhares de vagas para o comerciário comprar e pagar em até 12 meses. A gente paga à vista o hoteleiro comprando essas vagas. Então, a gente terá em Lajeado um hotel de passagem também, como era já o Hotel Viant lá, e uma unidade do SENAC, escola, e uma unidade do SESC lá, com todas as coisas que já tem o SESC lá em Lajeado. Temos também Santa Maria, uma grande obra que vamos fazer lá. Estamos em entendimento para a compra de uma escola, que também, como fizemos aí na São Judas Tadeu, compramos era o Colégio São Judas, hoje ficou SESC São Judas, ali na zona da CIS Brasil, em Porto Alegre, está bem, já está com em torno de 300 alunos, e vai terminar o ano aí com em torno de 900 alunos. Um colégio muito bom que foi restaurado por nós, está sendo restaurado e está em atividade. Eu posso dizer que, e assim temos a Escola José Roberto Tados, que é o nome do presidente da CNC, dentro do nosso SESC Campestre, que hoje é o SESC Protásio Alves, uma escola para 1.000 alunos, sendo construída, nova. São Leopoldo, entregar um prédio novo também, enfim, muitas obras grandes a ser realizadas. Deixa eu puxar a brasa um pouquinho, presidente, para o meu assado lá para a minha cidade, Rio Grande, que eu chamo de Big River. Tem um projeto especial lá no prédio que era no antigo prédio dos Correios e Telégrafos, né? Sim. Nós nunca aceitávamos doação ou, como é que chama-se, dar incomodato, né? Ou sim. Darem de prédios históricos, pelo seu trabalho de fazer essas restaurações. Mas eu me emocionei ao ver aquele prédio lá em Rio Grande, é muito bonito. Prédio para a época, icônico, e precisa então ser, nós aceitamos da prefeitura por 30 anos, mais 30, e vamos fazer a restauração, vamos contratar uma companhia uma empresa especialmente especializada para fazer restaurações, para não se
descaracterizar nada, como de fato a gente assumiu fazer. Então o Rio Grande vai receber isso, né? Já tem lá uma novidade, que é os dois sindicatos lá, o do comércio varejista de gêneros alimentícios, Sindigêneros, e o Sindilojas, estão reativados em instalações novas, com o apoio da federação, para eles poderem atender melhor os empresários lá. Então estou, sim, de fato, muito de olho lá em Rio Grande, sim, né? E o que vai ser, o que vai ser, as instalações vão abrigar o que lá no prédio de Rio Grande? Uma escola de educação infantil, um colégio, assim, das séries iniciais até os 6º ano, acho que é 6 anos de idade, uma coisa assim. Escola de educação infantil, essa é a finalidade, né? Aliás, a FEComércio, através do seu braço, o SESC, SENAC, tem apoiado muito a educação, né? Que é um dos pilares aí para a gestão das empresas. Sim. Desde as minhas gestões, que começou em 2014, eu tenho voltado o SESC do Rio Grande do Sul para fazer educação básica e média. Então, o SESC só fazia educação até esse tempo através dos seus programas, na odontologia, na saúde bucal, no esporte, na cultura, no lazer. Hoje o SESC tem escolas, já tem em Novo Hamburgo, Santa Maria, Porto Alegre, onde eu estou, Santa Cruz do Sul, e vamos construir cada vez mais escolas para oferecer esse currículo também a custos, esses estudos a custo mais acessível, porque afinal recebemos recurso compulsório dos empresários. Uhum. Então essa é a minha marca na educação, acho muito forte. Bem. E presidente, falando um pouquinho dessa nova gestão, virando um pouquinho a chave para um cenário mais amplo da economia, da nossa economia, sua nova gestão até 2030, ela vai compartilhar um momento de uma nova gestão no país também, né? E o senhor tem sido um crítico em várias questões que hoje afetam a economia. Como é que o senhor olha para esses próximos 4 anos? Pois olha, o ano de 2027 é um paradigma de que pode acontecer com o país, né? Sabe-se que o endividamento do país aumentou para 82%, números recentes. Todo investimento público, e ainda bem que é para investimento público, está sendo feito não, com o endividamento do país. Não só investimento público, está fazendo outros gastos também. Isso não se sustenta a longo prazo, não tem como. Alguém vai pagar, nós brasileiros vamos pagar essa dívida alta. Há de se dizer, tem se justificado o próprio governo, que países como os Estados Unidos, Japão, têm um percentual elevado a muito mais do que o Brasil em termos de endividamento público. Mas o que é endividamento público? É o percentual da dívida sobre o PIB. Tudo aquilo que nós produzimos, o Brasil deve 82%. Né? Uhum. Títulos de 20 anos, que são oferecidos pelo governo federal, estão recebendo até 7%, 8% de ganho real sobre a inflação. Ou seja, isso é insustentável, nós vamos ter que pagar isso, né? Isso não pode ser assim. Também medidas muito eleitoreiras, como essa coisa daí da 6x1, como a liberação de depósito de fundo de garantia para fins de pagamento de dívida, descapitaliza o sistema bancário de financiamento da casa própria, né? Outras estão por nós criticadas por conta de que é uma irresponsabilidade fiscal. Isso que nos preocupa bastante. Então, a gente precisa, uma das coisas que eu falei, que eram 4 coisas, né? O IFEP, 3 coisas, o IFEP, SESC, SENAC e a federação, nesse meu período aí de já agora 12 anos, eu tenho instrumentalizado a FEComércio com grupo técnico, com técnicos, com pessoal, com cabeça para pensar, para dar dados, para instruir a reativação do IFEP, Instituto FEComércio Pesquisa, com todos aqueles instrumentos que eu disse que ele pode produzir, mais na área sindical, na área jurídica, na área de
de representação, inclusive de infraestrutura, né? Estamos sempre acompanhando. Tem técnicos muito bons para hoje poder responder, dar resposta, fazer análise dos cenários que são melhores para enfrentar as dificuldades que a gente vê acontecer. Isso. Não é que se queira um cenário fácil para quem empreende. Isso é uma coisa lógica, quem empreende corre risco, quem corre risco precisa estar preparado para isso, né? Mas a entidade sempre olha o melhor cenário para todos, e principalmente para o representado, no sentido das ações que propõe, das coisas a que se opõe. Então, é nesse sentido. O senhor tocou num ponto que ainda, na minha interpretação, ainda é incerto, a gente não imagina o que vai acontecer, que é o fim da escala 6x1. Como é que o senhor está interpretando isso? Recuo no faturamento das empresas, reescalonamento de mão de obra, demissões, quem sabe, ampliação de mercado? Como é que o senhor está interpretando isso? Em primeiro lugar, em relação a isso, eu quero dizer que nós não temos nada contra quem quer a escala 6x1, fim da escala 6x1, que é dar mais 2 dias de folga por semana, diminuir de 44 para 40 horas semanais e ganhar o mesmo salário. Evidente, qualquer um pensa isso, quer trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. É o que propõe. Só que isso tem que ser feito com responsabilidade, não em cima da eleição, não em cima o governo. Há 2 propostas de emenda à Constituição, chamadas as PECs, sobre isso, no Congresso, na Câmara e no Senado. O governo manda um projeto de lei simples, lei ordinária, para mudar isso na Constituição. É inócuo esse projeto. Todos sabem qual foi a motivação. E estava lá na exposição de motivos de que era para pressionar o Congresso a apressar esta decisão sobre essa mudança de escala de trabalho, né? Isso não é salutar, isso tem que ser discutido. Hoje, 70% dos trabalhadores, 30% já fazem menos do que 40 horas. Ou seja, as convenções coletivas de trabalho que nós firmamos com os sindicatos de trabalhadores, elas regularam isso de maneira que se possa trabalhar menos. E é assim que nós pensamos que esse mecanismo tem que continuar, deixar negociar. Então, de fato, eleitoreira, proposta, divulgação, o governo está divulgando que propôs isso e propôs de uma maneira que não dá certo, não funciona, né? Se esse projeto de lei for aprovado, ele vai ter que ser questionado, mas até que se questione a sua inconstitucionalidade no STF, já está aplicada a lei. E tem que valer, tem que funcionar. Vai valer a partir da publicação. Quer dizer, foi uma coisa que é de fato para ganhar a eleição. Isso não está certo, né? Como é que um outro ponto que é bastante delicado nesse período, que vai ser aprimorado, vai avançar, é a reforma tributária. Como é que vocês estão enxergando este período aí nos próximos 4 anos da reforma tributária? Com muita preocupação. Mas eu, como otimista e olhar o copo meio cheio, eu posso dizer o seguinte: nós teremos só um problema, mas será um grande problema, que é o aumento da carga tributária. Exato. O princípio da reforma tinha 2 princípios: simplificação e neutralidade na carga tributária. Eu perguntei para um dos técnicos que trabalhou nisso: o senhor garante que deu neutralidade? Porque para mim não deu neutralidade, vai aumentar a carga tributária, né? E ele respondeu assim, meio que titubeando, mas respondeu que sim. Eu não acredito. Você imagina, você vai lidar com um balaio com laranja e com banana. Ou seja, um tributo que foi mudado pagava sobre os profissionais, que era o ISS-QN. Alguns sobre faturamento, boa parte pagava sobre o número de profissionais. Agora, o serviço prestado vai também pagar pelo seu valor, pelo faturamento. Isso, logicamente, que vai subir na alíquota que foi fixada.
Então, mas eu ainda assim quero olhar o copo meio cheio, porque penso assim, e vai simplificar, isso é verdade. A gente vai, quem fez declaração de imposto de renda agora pela plataforma, baixou a sua declaração, viu como é fácil, como é muito fácil de fazer uma declaração de imposto de renda hoje, porque está tudo os dados na plataforma lá da Receita Federal. Claro. Agora será parecido, quando tiver plenamente implantado isso que eu estou falando na simplificação da reforma, a parte boa. Mas a gente vai pagar o imposto no ato do recebimento do valor. Sim, porque a gente trabalhava com dinheiro que era do governo. Aí vai faltar capital de giro? Vai ter que haver um financiamento específico para isso, mas só para um mês, né? Certo. E presidente... Então eu quero dizer assim, tem uma grande dificuldade na carga tributária, mas qualquer governo que, com responsabilidade, que não pense na próxima eleição e pense na próxima geração, vai baixar a carga tributária. Presidente, a gente está encaminhando já o final do programa, o final desse nosso bate-papo, mas eu não queria terminar sem antes rapidamente lhe ouvir sobre o principal projeto que a sua nova gestão vai chegar em 2030 e vai lembrar. Esse é o principal legado que eu estou deixando para o setor. A escola lá entre as escolas, não só de Porto Alegre, as escolas de hoje de educação básica e média. Isso, para mim, é o que... Usar o recurso dos empresários, o Sistema S, para fazer educação. Entendo como esse é o melhor projeto. Até mesmo porque vai garantir a formação de mão de obra. Sem dúvida. Isso é já pelo Senac. Nós teremos tudo integrado. Hoje, sim, trabalhamos integrados. Chamamos de trijuntos. SESC, Senac, FEComércio e o Senac, se o próprio é do SESC, o Senac vai lá, trabalha, faz a formação profissional, curso de formação profissional, dentro das áreas do SESC. E até mesmo porque mão de obra é um gargalo complicado para o setor, né? Sim. A gente tem que entender que existe um jovem hoje, né, e um cenário mundial de menos responsabilidade das pessoas. Vamos olhar para trás. A gente, quando era jovem, queria casar para comprar uma casa, para comprar um carro e para ter filhos. Isso não está na cabeça dos jovens mais hoje, de todos. Não é terra arrasada, mas ainda tem muita gente que pensa assim, isso é bom. Mas existe um novo grupo de pessoas que, e nem tão jovens também, aqueles que vivem por conforto com o pai e a mãe, porque têm condição, não querem casar, não querem ter filho, ou os homens casais que casam e não querem ter filhos. Então, nada contra isso assim caminha a humanidade. Mas sim, a gente tem que ter isso presente de como se enfrenta isso. Guaibeiros, estamos encerrando a Economia 4.0 deste sábado, 9 de maio. Eu queria agradecer bastante a presença e esse bate-papo com o presidente do Sistema FEComércio, Luiz Carlos Bon. Presidente, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Almiro. Sempre é um prazer falar para os guaibeiros. Um abraço, tudo de bom. Um abraço. Guaibeiros, estamos encerrando então a Economia 4.0. Queria desejar a todos um excelente final de semana em família pelo Dia das Mães, aí movimentando as comemorações da família, uma semana cheia de inovação e tecnologia, e nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser, não sem antes lembrar que o Economia 4.0 é oferecimento de FEComércio, a força do Sistema Solado, e Banrisul, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Um grande abraço e nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Você ouviu Economia 4.0.